Comunicação empresarial, natureza, abrangência, função. Parte 1, o poder da comunicação como organização. Olá, a respeito de nossa discussão sobre paradigmas, há o paradigma interpretativista. Na nossa aula de hoje nós vamos falar da Escola de Montreal, que é uma escola nascida no âmbito dessa famosa universidade canadense. A Escola de Montreal nasceu no departamento de comunicação e de lá suas ideias, enfim, foram, se difundiram pelo mundo todo. Na verdade, a ideia de escola não se reporta necessariamente, no nosso caso aqui, à presença de, digamos, de construções e prédios num determinado país. A escola é, antes de tudo, um conjunto de teóricos que comungam com as mesmas ideias. Conheceram na raiz os fundamentos da Escola de Montreal, baseados esses fundamentos no chamado paradigma interpretativista, tá certo? E a partir dessa relação entre os vários teóricos, nós temos aí contribuições em benefício da organização em toda parte. O que diz a Escola de Montreal? A Escola de Montreal, como você viu, é um dos temas desta aula. Ela nasce, já disse, desse departamento de comunicação da Universidade de Montreal. Ora, é importante notar que o básico sobre a escola é que é o agenciamento da comunicação como organização. A comunicação, nesse caso, ela não aparece na organização. Ou seja, a comunicação não é um processo, não é um fenômeno, não é um tipo de relacionamento ou de relação à disposição da organização. Então, portanto, a comunicação aparece aqui não como uma ferramenta, mas como aquilo que é um substrato, digamos, é o próprio DNA da organização. Então, é a comunicação como organização. A organização se transforma em comunicação. Passa necessariamente pelo fortalecimento do estatuto do dialógico e do interativo. Isso significa dizer que a Escola de Montreal valoriza esse estatuto do dialógico, ou seja, da intersubjetividade, do diálogo entre os indivíduos. Esse paradigma interpretativista, ao qual se atém, ou no qual se estrutura a Escola de Montreal, esse paradigma prevê mesmo, ou tem como fundamento, a intersubjetividade, ou seja, o diálogo entre as pessoas. Na organização, isso deveria ou deve acontecer sempre. Existe um processo permanente de negociação entre os atores, entre os membros de determinada organização, e isso se dá por intermédio do diálogo, mas também por intermédio do texto escrito, como nós vamos ver. O que é, de fato, característica da Escola de Montreal? Vamos ver. É preciso lembrar, retomando aqui uma fala nossa, em função de suas raízes interpretativistas, a teoria da coorientação, que é a teoria, na verdade, da Escola de Montreal, reconhece a realidade social como um processo simbólico, continuamente criado e recriado pelo diálogo, na relação entre os indivíduos que se dá na base do diálogo. A premissa básica é de que o mundo social é interativo, como é interativa a relação que se tem na internet hoje, chamada Web 2, por exemplo, é uma relação interativa, uma plataforma como o Facebook, por exemplo, é claro que é uma relação interativa que se tem ali entre os indivíduos. O mundo social é interativo, dinâmico e emergente, definido a partir das práticas que o constituem. Quando o objeto de análise social é o fenômeno organizacional, observamos que as organizações são constituídas de práticas comunicativas. Então, o que se vai ler e se ouvir todo o tempo a respeito da Escola de Montreal é essa sua profissão de fé, vamos dizer, esse seu maior estatuto. O reconhecimento do indivíduo, a transformação da comunicação na própria organização.
Então, a organização é um dispositivo comunicacional, ou seja, a comunicação não é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas, é antes de tudo o próprio estatuto dessa empresa, seu substrato, a sua natureza. Indo à frente, nós temos aí essa citação de uma teórica ligada à Escola de Montreal, no caso a professora Adriana Casale, que trabalhou na Universidade Federal do Paraná. Essa teórica escreve o seguinte: a construção e a reconstrução das organizações se dá à medida que unidades relacionais ABX são imbricadas. O que significa isso? Há uma relação de sobreposição entre A, B, X. A é um indivíduo, B é outro indivíduo e X é um objeto. Qualquer objeto que seja esse. Uma tarefa, por exemplo. Uma situação específica no ambiente de trabalho. Essas relações são imbricadas, ou seja, o indivíduo A e o indivíduo B voltam-se para a realização de uma determinada tarefa. E, portanto, se dá o que se chama, na Escola de Montreal, de imbricação. Todas as tarefas, das mais simples, das mais complexas, apresentam um processo de imbricação, de sobreposição. E é justamente nesse relacionamento de A com B, voltados ambos para determinado objeto, é aí que acontece o diálogo, e esse diálogo, como se defende, é um processo complexo, se estudado em sua natureza, em sua especificidade, é um processo complexo, como disse, e que merece entender esse complexo em todos os seus desdobramentos. Daí, nesse momento, essa relação intersubjetiva entre o indivíduo A e o indivíduo B na relação com determinado objeto de trabalho, uma tarefa, por exemplo. Voltando à tela, tudo isso forma um tecido de interações permeadas pela comunicação. A teoria da coorientação, volto a dizer, coorientação é o processo mesmo de base da Escola de Montreal, desse pensamento. A teoria da coorientação assume que nas interações A, B, X, o uso da linguagem, nós temos aqui a linguagem como matriz, produz organização e que a comunicação se torna uma instância de produção de sentidos, agenciamento e posicionamento social, ao mesmo tempo que atua sobre o mundo material. Ora, isso talvez pareça a você um pouco abstrato, mas se você se debruçar nas relações que você mantém, das quais você efetivamente participa no trabalho, se você perceber que em relação a uma determinada tarefa, um determinado processo, há um relacionamento de 2 ou mais membros, e esse relacionamento não apenas começa e termina na tarefa, mas há pressupostos, há momentos de negociação em relação à realização de tal processo, de tal tarefa, você passa a partir daí a perceber que a comunicação, digamos, é justamente essa matéria-prima, é o que move esse relacionamento. E comunicação, como você já entendeu, comunicação não se confunde ou não se limita à informação. A comunicação é um processo negociado, é um processo de mão dupla, portanto. Aqui nós temos essas características, esses marcadores, esses componentes da coorientação, tá? Um esboço dos vários componentes do pensamento da escola canadense ajuda a contextualizar o desafio do comunicador em seu compromisso com a teoria e sua eventual superação na prática cotidiana da organização. O primeiro desses marcadores é a produção de sentido, o sense-make, não é? Por que se faz isso? É justamente o sense-make, a produção de sentido, que é esse processo de criar, manter e desconstruir significados. Como é que se cria, mantém e se desconstroem significados no âmbito da organização? Justamente, se pegarmos um aspecto bem definido, tá, de uma determinada organização,
o modo pelo qual determinada regra ou determinada norma se constrói nessa organização, essa norma, essa regra, esse procedimento, isso é produto da negociação ou, em determinadas empresas muito burocráticas, é produto da ordem de uma chefia, por exemplo. É claro que se nós pensamos no paradigma interpretativista, se pensamos no pensamento da Escola de Montreal, nós não estamos pensando em empresas, em organizações, portanto, muito burocráticas. Isso não cabe. Não, uma organização muito burocrática não convive com o conceito de a comunicação como organização e a organização como comunicação. Então, o SenseMake é justamente esse processo de construção de sentidos e verificar nesse processo como, de fato, ele se fez e quais os desdobramentos desse sentido construído. Nós temos a coorientação, você já viu que a coorientação é aquela imbricação a que nos referimos em relação a um determinado objeto. A imbricação, portanto, é uma sobreposição de processos, criando uma liga, a palavra liga aqui é a palavra-chave, entre eles, o que exige sempre por parte do analista uma visão holística, ou seja, uma visão do todo, comprometida, acabei de dizer, com o todo. A conversação, que é justamente o diálogo, esse que é o interacionismo, a interação entre as partes, a intersubjetividade, ou seja, o diálogo entre duas subjetividades ou, enfim, entre dois indivíduos, entre comunicadores A e B, é o substrato de um ambiente de linguagem, o meio pelo qual as organizações são construídas e reconstruídas. A conversação modela a organização e é modelada por ela. Olha, eu não gostaria de imaginar que você esteja pensando que tudo isso é muito óbvio, isso acontece em toda parte. Não é verdade. Não há muitas organizações, talvez a maioria das organizações, não tenha consciência da complexidade das relações. Aliás, há muitas organizações que não valorizam absolutamente o diálogo. Tudo está pré-fabricado, tudo é tratado na forma de um protocolo em relação ao qual não se discute. A coisa é porque é. É assim porque sempre foi assim e imutável será. Não para o pensamento da Escola de Montreal. Voltando, nós temos a produção do texto, já vimos que isso é muito importante, é o oral escrito, não preciso voltar isso, é isso que é o movente, a mola propriamente. E esse agenciamento, o que é o agenciamento? Textos são o tecido da conversação que conduz à coorientação e imbricação. Identificado no interior dessa unidade mínima de comunicação, ele pode tomar a forma de um relatório ao final de uma inspeção ou visita a uma agência de publicidade. É isso. Então, rapidamente, são essas as características da escola. Naturalmente, você tem que estudar bastante, tem que ler a respeito. É bastante mais complexo do que isto. Esse pensamento da Escola de Montreal vem ganhando espaço na teoria das organizações. Aqui no Brasil não é tão conhecido como poderia ser, talvez, mas de qualquer forma é uma aposta de comunicadores de primeiro nível. A gente de referência, de fato, no mercado passa já a ter como referência essa contribuição da Escola de Montreal. É isso, eu quero recomendar a vocês bons estudos e até a próxima. Obrigado.